pessoal, aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos corrigir as questões que foram passadas lá na semana anterior, lá do capítulo 4, que fala sobre o idealismo e o materialismo, se especificando no idealismo hegeliano e sobre o materialismo histórico proposto por Karl Marx. Bora lá! A primeira questão, pessoal, ela é bem direta. A dialética de Hegel, letra A, envolve duas etapas formadas por opostos encontrados na natureza: dia, noite, claro, escuro, frio, calor. Não, pessoal, a dialética de Hegel ela tem três etapas, lembrando lá da tese, da antítese e da síntese. Letra B, é incapaz de explicar o movimento e a mudança verificados tanto no mundo quanto no pensamento. Muito pelo contrário, a dialética hegeliana ela se propõe a entender o movimento de transformação da mentalidade do pensamento ao longo das épocas. Letra C, é interna nas coisas objetivas que só podem crescer e perecer em virtude de contradições presentes nelas. Está corretíssima, essa letra C ela caracteriza exatamente o método dialético proposto lá por Hegel, que é um processo interno que fala sobre as coisas objetivas e que basicamente entende que as coisas e o desenvolvimento delas ocorrem através de contradições, onde a tese seria a proposta positiva, a antítese seria uma negativa, uma narrativa que entra em contato e conflito com a tese, gerando uma nova explicação da realidade, que seria a síntese. Então, nessa primeira questão aí, o correto seria a letra C. A dialética de Hegel é interna nas coisas objetivas, que só podem crescer e perecer em virtude de contradições presentes nelas. E a letra D aí, por que ela estaria incorreta, professor? Ela é um método, procedimento a ser aplicado ao objeto de estudo do pesquisador. Não, pessoal, nós não estamos falando simplesmente de uma metodologia de estudo, tá certo? Mas sim de entendimento como a mentalidade humana se desenvolveu ao longo do tempo. Já a questão 2 fala: o botão desaparece no desabrochar da flor, e poderia dizer-se que a flor o refuta, do mesmo modo que o fruto faz a flor perecer um falso ser aí da planta, portanto-se como sua verdade em lugar da flor. Essas formas não só se distinguem, mas também se repelem como incompatíveis entre si. Isso daí é um trecho retirado lá de Fenomenologia do Espírito, do próprio Hegel. Interprete o trecho de Hegel extraído da obra Fenomenologia do Espírito e, com base no que estudou neste capítulo, assinale a alternativa correta. Letra A. A essência do real é dada por uma exclusiva e constante contradição. Não, pessoal, não exclusivas. Lembre-se que toda alternativa que tem somente si, exclusivo, todas essas questões são muito específicas em questões de múltipla escolha, elas tendem ao erro, tá certo? Letra B. As contradições são momentos da unidade orgânica, mas que cessam momentaneamente com a superação dos contrários, evidenciando a necessidade de todos os momentos para a manifestação da existência. Essa letra B ela está completa e corretíssima, pessoal. Há um momento de suspensão, onde aquilo, o resultado, a síntese, que se torna nova tese lá no movimento dialético que Hegel propõe, ela é vista como verdade até que algo se coloque como contrário à sua existência. Então a correta aí seria a letra B, tá certo? Letra C. O universo social é o dos conflitos e das guerras sem fim, não havendo por isso a possibilidade de uma vida ética. Não, em momento nenhum Hegel vai afirmar isso, pessoal. E letra D. Hegel combateu a concepção cristã da história ao destituí-la de qualquer finalidade benevolente. Também estamos afirmando algo incorreto, pessoal. Hegel ele não vai combater a concepção cristã da história e também não vai destituí-la de qualquer finalidade benevolente. Questão 3. O materialismo histórico dialético é um método de análise da sociedade criado por Karl Marx, um dos clássicos da sociologia.
A respeito desse método, é possível afirmar que, letra A, o materialismo explica que as condições materiais de existência não são fatores determinantes. Não, já está errado. São fatores determinantes para o modo de ser e pensar de cada um. Letra B. A sociedade e a política surgem da ação da natureza e não da ação concreta dos seres humanos no tempo. Não, Marx ele vai dizer o contrário, que o ser humano ele é um personagem ativo nesse processo de transformação das mentalidades, das sociedades e do desenvolvimento da humanidade ao longo do tempo. Letra C. O materialismo explica que são as relações sociais de produção que determinam o modo de ser e pensar de cada indivíduo. É um modo histórico, já que a sociedade e a política surgem da ação concreta dos seres humanos no tempo. Isso daí está sintetizando o conceito de materialismo histórico lá proposto por Marx, né, pessoal? O materialismo entende, e Karl Marx ele vai se centrar que as relações sociais, principalmente entre o dominante e o dominado, é que vão determinar a maneira e a mentalidade da época, principalmente levando em consideração a questão materialista, ou seja, os modos de produção de riqueza, as relações de trabalho. Letra D. A história é um processo contínuo e linear. Logo, a realidade é estática e o movimento da história possui uma base material e econômica, mas não obedece a um movimento dialético. Não, pessoal, aí também está sendo desconsiderado o materialismo dialético proposto também por Marx, além de dizer que a realidade é estática. Não, muito pelo contrário, a realidade ela é uma constante alteração desenvolvida através do enfrentamento das classes sociais. E letra E, a base material econômica constitui a superestrutura da sociedade que exerce influência direta na infraestrutura da sociedade. Não, é o contrário, a base material econômica constitui a infraestrutura. A superestrutura é o que seriam as instituições jurídicas, os conjuntos e conjunções políticas e ideológicas, tá certo? Então a correta aí seria a letra C. E a questão 4 pede para a gente interpretar a charge. Os filósofos até hoje se limitaram a interpretar o mundo. A questão, porém, é transformá-lo. Bem, pessoal, essa charge aí fica claro o ponto principal de transformação da filosofia a partir do pensamento sociológico de Marx. É entender que o caráter empírico, pragmático do materialismo histórico proposto por Marx e Engels é um fator preponderante para os processos de revolução que acompanham a própria humanidade. Então isso significaria que ao analisar o desenvolvimento do homem ao longo da história, seria necessário abandonar a filosofia puramente especulativa e sim abraçar uma filosofia prática que analisa as transformações em tempo real. O importante seria que as ideias pudessem promover a transformação daquilo que estaria inconsciente para o homem. A noção de alienação, dado o caráter de exploração dos homens pelos próprios homens. Basicamente, a filosofia seria uma ferramenta de primor no processo de esclarecimento das massas dominadas, que esclarecidas poderiam iniciar o processo de revolução que alimenta o motor da história. Já a questão 5 fala, de acordo com a teoria de Marx, a desigualdade social se explica pelas, letra A, distribuição da riqueza de acordo com o esforço de cada um no desempenho do seu trabalho. Não, pessoal, Marx aí nunca falou lá de meritocracia. Letra B, divisão da sociedade em classes sociais decorrente da separação entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. Basicamente aí está definido exatamente as condições que garantiriam a diferença entre o dominante e o dominado. Nas palavras de Marx, o capitalista, o burguês e o proletariado. Seria exatamente o domínio, a posse sobre os meios de produção. Então a letra correta aí na questão 5 seria a letra B. Letra C. Diferenças de inteligência e habilidades inatas dos indivíduos determinadas biologicamente. Não, pessoal, ele não está falando aí sobre inteligência inata. Letra D. Apropriação das condições de trabalho pelos homens mais capazes em contextos históricos
marcados pela igualdade de oportunidades. Também não. Marx fala que, muito pelo contrário, que não há igualdade de oportunidades no processo de acesso às condições de trabalho e à propriedade dos meios de produção. Então, só retificando aí, a questão 5, seria a letra B, a correta. Questão 6. Hegel, prosseguindo na árdua tarefa de unificar o dualismo de Kant, substitui o eu de Fichte e o absoluto de Schelling por outra entidade, a ideia. A ideia para Hegel deve ser submetida necessariamente a um processo de evolução dialética, regido pela marcha triádica da letra A, experiência, juízo e raciocínio. Não, pessoal, no caso aí nós não estamos falando de experiência, ou seja, de empirismo, nem da sua relação com o raciocínio. Letra B, realidade, crítica e conclusão. Também não estamos falando dos conjuntos que compõem lá o método dialético de Hegel. Letra C, matéria, forma e reflexão. Também não. E letra D, tese, antítese e síntese. Essas são as 3 etapas que compõem o método dialético, o pensamento dialético lá proposto por Hegel. A tese, que seria a afirmativa, a antítese, que seria a contradição dessa afirmação, e a síntese, que seria a junção disso daí. Por exemplo, a tese seria: o céu é azul porque o céu é azul porque o universo também é azul. Aí a antítese seria, não, o céu é azul por causa da conjunção de gases que compõem a nossa atmosfera em contato com a luz do sol. Esses dois conceitos seriam contrapostos e disso seria formada uma síntese que se tornaria a próxima síntese, a próxima tese, a junção dos aspectos positivos e racionais da tese e da antítese. Então, o céu é azul por causa da conjunção dos gases na atmosfera e do reflexo da luz solar sobre ela. Então, o processo de construção de conhecimento humano, segundo Hegel, seguiria esse modelo dialético de uma afirmativa sendo contraposta por uma negativa, que afirmaria algo muito mais profundo e completo, criando assim um conhecimento também muito mais complexo, muito mais profundo, muito mais verticalizado. E a 7ª questão, a última: para Marx e Engels, os homens sempre tiveram acesso às ideias falsas a respeito de si mesmos, daquilo que são ou deveriam ser. Organizavam suas relações em função das representações sociais que lhes eram apresentadas, fazendo com que os produtos de suas ideias crescessem a ponto de dominá-los. Para eles, os criadores inclinavam-se diante de suas próprias criações. Com base nas informações deduzíveis do texto, o conceito analisado pelos autores e a obra que nos remete a esse conceito são: letra A, o conceito de mercadoria na obra O Capital. Não, pessoal, ele aí não está caracterizando a mercadoria. Letra ideologia na obra A Ideologia Alemã. Está correto. Se vocês prestarem atenção aí, Marx e Engels está analisando o conceito de ideologia, ou seja, um conjunto de ideias vigentes proposta pelos dominantes aos dominados, que justificaria, por exemplo, as condições de trabalho que eles vivem. Quer ver um exemplo disso? Frases como: o trabalho dignifica o homem, é preciso o homem trabalhar para ser considerado uma parte integrante da humanidade. Na verdade, isso são ideologias impostas aos trabalhadores para que eles ingressem nessa realidade de trabalho sem devidamente questioná-la. Então, ao não questioná-la, ao tomar ela como algo pronto, o trabalhador vai se imergir dentro dessa ideologia e vai se colocar na condição de alienado. Então, a letra da questão 7 correta seria a letra B, a obra Ideologia Alemã. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Para a próxima semana eu quero que vocês façam a leitura lá do capítulo 5 do livro B, beleza? Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!